Olá, pessoal. Hoje, dando seguimento à nossa jornada descomplicada, falando de assuntos de empresa, assuntos aí da parte comercial, de previsão de demanda, da parte de operações. Estamos aqui conosco o Fernando Conte. Fernando Conte, além de um colecionador de canetas, que depois a gente vai discutir sobre isso, porque de vez em quando eu pego as canetas dele, é um amigo, ele vem acompanhando a nossa jornada já faz um tempo e ele é um profundo conhecedor da nossa trajetória, mas também de um tópico que é muito importante e um tópico que vai nos ajudar a dar mais um passo na direção de descomplicar, tornar easy esse assunto que muitas vezes faz com que a parte de vendas e operações não trabalhe de maneira coesa. Então, antes de mais nada, eu queria pedir para você, hoje, né, você trabalhou muito tempo com a gente na Bematec, hoje eu sei que você está na Tigre, é gerente de Go-to-Market, mas conte um pouquinho como é que está hoje no dia a dia, como que você está tocando lá na Tigre, Fernando. Não, legal. Antes de tudo, Christian, obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui. Antes de ser eu dizer que antes de tudo é uma alegria enorme, né? Ver que mais uma parte desse projeto que vocês começaram aí há 2 anos, pelo menos, aí, né? Só sonhar com ele, vem ganhando forma. E poder colaborar com vocês, tanto fora daqui, mas aqui nesse momento também é uma alegria enorme. Então, antes de tudo, eu posso dizer que eu estou orgulhoso aí de estar vendo esse momento acontecer. E obrigado pelo convite, conte como sempre comigo aí, sempre que precisar. Tá bom, cara? Show. E respondendo a tua pergunta, né, realmente eu tô aí há 20 anos vivendo a jornada de planejamento e tanto comercial quanto planejamento de marketing, um pouco de operações em marketing e vendas também. E mais recentemente eu estou dedicado aí ao processo de go-to-market do Grupo Tigre, aqui no Brasil. Também já tive algumas passagens aí por projetos fora do Brasil, na América Latina, mas sempre nesse meio, né? Eu sempre brinco que eu estou no meio da faixa de Gaza entre marketing, vendas e operações e finanças, né? E tentando apoiar esse processo para que ele aconteça da forma mais easy possível, né? Então, nesse momento, é um pouco da minha fase aí, é viver um pouco essa conexão entre o planejamento de comercial e venda e marketing e a conexão disso com a parte interna, com o processo de operações, com o processo de finanças e de marketing. Cara, show de bola, cara. Eu acho que o destino é algo assim que faz com que essas experiências que a gente vai passando no final, você esteja hoje aqui com a gente para nos ajudar a entender e ajudar quem está vendo o nosso podcast a entender coisas do tipo, o que é go-to-market? Exato. Go-to-market, sempre que me perguntam sobre go-to-market, eu falo assim, entenda como uma área de planejamento comercial, né? Mas é a melhor forma de entender o que é o go-to-market, mas de uma maneira um pouco mais profunda, né? A gente pode dizer que ele é entender a necessidade do cliente do ponto de vista do que o cliente precisa, entender qual é a melhor proposta de valor para esse cliente e definir, estabelecer, implementar a melhor forma de entregar essa proposta de valor. Ou seja, qual é a nossa estratégia de ir a mercado, qual é a melhor forma com que a gente faz para entregar essa proposta de valor ao cliente. Seja do ponto de vista de portfólio, do ponto de vista de serviço, do ponto de vista de modelo de atendimento comercial, se eu devo fazer isso de uma maneira direta, de uma maneira indireta. Enfim, então o go-to-market ele está olhando para o cliente antes de tudo, para o mercado onde a gente joga e tomando as decisões da melhor forma de o que oferecer e qual a melhor forma de oferecer a proposta de valor para esse mercado. As atividades que comportam o go-to-market têm planejamento e execução? É uma pergunta interessante essa, né? Porque tem muita gente, a gente escuta muito que não se deve misturar, né? O curto prazo com o médio e longo prazo, né? Mas a resposta direta é sim, né? A gente tem no go-to-market discussões tanto de médio e longo prazo de planejamento, como discussões de curtíssimo prazo, que são discussões relacionadas à execução propriamente dita, né? Como é que eu me organizo, como é que a gente se organiza lá na Tigre e em outros projetos aí que eu já tive participando, né? A gente sempre tem uma primeira etapa de planejar,
né? E uma vez, não adianta nada esse planejamento se a gente de fato não for para execução, né? E uma vez que você está executando, também não adianta você se distanciar da execução, porque muita coisa você precisa, ainda mais nos dias de hoje, ajustar rapidamente, fazer com que aconteça mudanças e correções e ajustes de rota rapidamente, para que a tua estratégia possa ser devidamente implementada. Afinal, o mercado é dinâmico, a concorrência responde, as coisas não acontecem como você planejou, então a gente acaba descendo na execução frequentemente, né? Dentro das minhas responsabilidades, por exemplo, hoje está o S do S&OP, né? Então, que a gente vai falar um pouquinho aqui sobre S&OP seguramente, né? Então, a partir do momento... E por que o S está dentro da minha atividade? Justamente por causa dessa conexão entre o que a gente quer executar e aquilo que, de fato, a gente está planejando e está baixando aí internamente dentro da organização e para mercado. Então, pessoal, relembrando, né, dentro do conceito de S&OP, o S é de vendas, é de sales, né? Sales and Operation. Exato. Então, mas dentro desse planejamento, dessa execução, Fernando, com quais áreas você interage no teu dia a dia? Bom, eu sempre digo que a área de go-to-market ela é uma área... eu sou responsável por um grande programa, né? Por um grande programa de projetos. A gente acaba tendo projetos em quase todas as áreas dentro da empresa. Então, eu tenho interface muito com a área comercial, tenho interface significativamente com a área de marketing, trade marketing bastante também, né? E aí, quando eu começo a descer para o processo de planejamento efetivamente, a gente tem muitas frentes aí que envolvem finanças, que envolvem a área de operações, a área de logística. Então, não tem como dissociar esse processo do todo da organização. No final, é um processo que permeia todo o plano, tanto de estratégico, quanto de médio e longo prazo, quanto a execução de curto prazo, e invariavelmente você passa por todas as áreas da empresa, né? O exercício de fazer um orçamento conta com as informações do go-to-market? Sim, seguramente, né? Quando a gente vai montar um orçamento, né? Quando a gente vai montar um projeto de go-to-market, a primeira fase desse projeto, né, sem dúvida nenhuma, é olhar para fora, né? Capturar qual é a visão do mercado que a gente está inserido, qual é o potencial desse mercado, fazer perguntas, ainda que sejam perguntas que você não tem uma resposta no mínimo detalhe, mas tipo, qual é a nossa presença nesse mercado? Qual que é o share que a gente tem nesse mercado, né? Isso vale não só para uma empresa como a Tigre, mas vale para uma empresa de médio e até de menor porte, né? Como é que eu estou posicionado dentro desse mercado, né? O que eu entrego para esse mercado efetivamente, né? Então, o primeiro passo é entender aonde eu estou, até quantitativamente, aquilo que a gente chama, qualitativamente, que a gente chama de voz do cliente, né? Entender o que o cliente enxerga da gente, né? E também quantitativamente, que é, de fato, tentar mensurar para quantos clientes eu estou vendendo, qual que é o potencial de mercado que eu tenho, em quantidade de clientes, em valor, enfim, que é o primeiro passo para dizer o seguinte: legal, vou fazer o orçamento do próximo ano, quantos % desse mercado eu consigo e quero morder, né? Então, invariavelmente, você passa por discussões do go-to-market no momento que você está montando um orçamento, né? E se puder complementar, Cristian, que acho que é um ponto interessante também, né? Recentemente, fazendo uma agenda aí com uma das Big Fours aí de consultoria, né? A gente estava falando justamente a respeito de como hoje em dia está difícil você dissociar o curto prazo do médio e longo prazo, né? Então, é uma mudança muito grande que está acontecendo, onde essas duas coisas começam a acontecer muito juntas, né? Sim. Então, quando mais juntas essas coisas acontecem, naturalmente você precisa conectar a tua estratégia de go-to-market com a tua estratégia de curto prazo e orçamento para que essas coisas estejam minimamente coordenadas, né? Você acredita que um processo de S&OP ou de previsão de demanda pode ajudar nessas conexões? Eu sou suspeito para falar. Sou bem suspeito para falar, né? Mas eu acredito sim, acredito muito. Acho que é inevitável e isso é interessante porque para uma empresa média, grande, né, esse processo acaba acontecendo naturalmente, né? Mas quanto menor a tua estrutura para executar isso,
a gente às vezes pode estar relevando a importância de se coordenar essas coisas de uma forma estruturada, né? Então, é por isso que eu sou entusiasta aí do projeto de vocês, né? Do projeto da Easy, porque eu sei o quanto de atrito existe nesse processo e o quanto buscar métodos, processos, ferramentas que coordenem isso é relevante, né? Então, eu não tenho dúvida que isso precisa acontecer sim, né? Tem um momento ali que as coisas meio que podem se confundir, mas é o início e o final do processo, que é a venda. A venda, no final, quando você vendeu, né, você encerrou aquele ciclo, mas ela vira um histórico para que no futuro você recupere aquela venda e em cima das informações do que você vendeu no tempo, te gere alguma informação. Só que a venda, ela pode ter alguns pontos, né, que você vai captar aquela venda. A venda pode ser no momento que a empresa, né, fez o faturamento e faturou para um distribuidor, faturou para um revendedor, não diretamente para o cliente final. E também quando o distribuidor ou essa revenda vai vender. E aí, nesse meio tempo, tem um negócio que a gente diz que pode ser remédio ou veneno, dependendo da dose, que é o tal do estoque. E esse estoque, dependendo de como ele for administrado, ele pode um pouquinho atrapalhar essa visibilidade do que você vendeu e o que o teu distribuidor vendeu lá no final. A gente chama isso de sell-in e sell-out. Eu queria que você explicasse um pouquinho para nós o que é sell-in e o que é sell-out. Não, legal. Acho que a forma... Vou tentar usar um exemplo prático aqui, né? Vamos imaginar uma empresa como a Colgate, né? Aí como uma Unilever, uma P&G, né? Quando ela vai vender um produto dela, né? Da fábrica para o seu cliente, ela está fazendo um sell-in nesse cliente, né? Então, a indústria produz esse produto, né? Ela pega o produto e coloca na mão de uma loja, de um supermercado. Quem que é o cliente, então, nesse caso? Neste caso, o cliente é a loja. Isso é importante esclarecer. Porque normalmente nós achamos que o cliente é aquele que está consumindo o produto, mas depende da visão, não é quem consome, mas quem vai revender esse produto. Exato. Então, a gente costuma chamar, a gente sempre fala assim, né? Que dentro da nossa empresa, aquele para quem eu faturo é o meu cliente. Perfeito. Para quem eu emito a nota, esse cara é o meu cliente, né? Excelente. O que não significa que o usuário desse produto, o consumidor final desse produto, o shopper desse produto, não tem uma relevância muito importante dentro do processo. Você desenvolve produto para ele, né? No final. Perfeito. Então, o que a gente tenta fazer sempre é separar aquilo que é a experiência do usuário e aquilo que é a experiência do cliente, né? Então, o usuário do nosso produto, eu tenho que ter um foco nele, é ele que vai, no final, demandar esse meu produto, mas eu também tenho que ter um foco no meu cliente, que é o cara que vai comprar o meu produto, né? Seja ele para revender, para distribuir, enfim. Então, esse é o sell-in do meu produto, quando eu faturo da indústria para esse cliente, né? O sell-out é o momento em que o meu cliente fatura do estoque dele para o usuário final do produto ou, às vezes, até para um intermediário, né? Que vai fazer a revenda ali na frente, né? Então, é o sell-out do meu cliente para o cliente dele, né? Acho que, de maneira geral, é assim que a gente pode explicar. Aparentemente, é mais simples você identificar o teu sell-in, porque é só olhar as notas que você emitiu, que você sabe para quem faturou. E o sell-out, como é que você mede? Como é que você captura? Porque o sell-out é muito importante. Porque na teoria, se as vendas acontecem de maneira natural, o teu cliente vai recompor o estoque dele. Perfeito. Mas como é que você acompanha isso? Como é que você sabe o que está acontecendo lá na ponta? Isso é um dilema, inclusive, para empresas de maior porte, né? Assim, é uma grande discussão. Assim, segmentos que estão mais estruturados hoje, né? Como o segmento de bens de consumo, você tem, inclusive, empresas medindo o sell-out, né? Como Nielsen, enfim, né? Essas empresas conseguem capturar muito bem qual é a demanda de um determinado produto na ponta, né? Que seria o sell-out. Mas empresas ou outros segmentos que não estão tão desenvolvidos têm bastante dificuldades. O segmento que eu trabalho, por exemplo, que é o segmento de material de construção, onde a Tigre joga, é pouquíssimo desenvolvido nesse sentido, né? Então, você tem muita limitação em ter informação de sell-out dos seus clientes, né?
Então, a gente tem projetos para estabelecer a leitura de sellout, né? E, claro, isso sempre tem que ser levado em consideração muitas questões de LGPD, proteção de dados e etc., né? Para você, às vezes, ter informação consolidada, não no menor nível, porque isso não é permitido, enfim. Então, tem alguns detalhes a respeito disso, né? Mas, em geral, a gente tem projetos para se estabelecer a leitura de sellout de clientes de maior porte, muitas vezes, né? Entretanto, quando você desce nesses segmentos menos estruturados ou em canais de venda menos estruturados, a gente busca essa informação de maneira mais simples, né? Ou seja, uma simples pesquisa feita com um vendedor num grupo X de clientes de maneira recorrente uma amostragem pode minimamente me dar a direção para onde aquele negócio está caminhando. Ou seja, estou vendendo 5% a mais, estou vendendo 5% a menos, né? Estou numa tendência de alta ou estou numa tendência de baixa. Isso é informação fundamental para qualquer processo de planejamento de vendas e operações. Né? Vamos tentar conectar um pouquinho a questão do go-to-marketing, do sell-in, do sell-out, com o processo de previsão de demanda, com o CNOP. Então, nós temos algumas fases, né? Então, normalmente as empresas aqui no Brasil, elas estão nos estágios iniciais, que é aquela parte que você tem um pouquinho de empirismo, que é em cima da experiência do dono, e em cima da experiência do pessoal do comercial. Aquelas que tem um pouquinho mais no estágio mais avançado, elas já começam a olhar para a parte de estatística, para poder tirar algum tipo de informação do histórico. Dali para frente, a gente começa a falar de colaboração, consenso, e no final a parte que seria o ápice de uma previsão de demanda, que é a colaboração externa. Fala um pouquinho dessa jornada, onde que você já conseguiu chegar. Como a gente já trabalhou um tempo na Bematec, a gente chegou dentro dessa parte de sellout, trazer um pouquinho do distribuidor, dois grandes distribuidores, participar do processo de previsão de demanda. Funciona, não funciona, ajuda, não ajuda? Como é que funcionou isso? Conta um pouquinho da tua experiência. Bom, eu já acho que eu já passei por todos os possíveis cenários aí de tentar engajar terceiros no processo de colaboração, né? E obviamente é um cenário difícil, mas ele é um cenário necessário. Então, acho que a primeira mensagem é não deixar o projeto cair no primeiro percalço que tiver, né? Porque realmente não é fácil você conciliar informação, você tem informações diferentes, você tem restrição em compartilhar informação por parte dos muitos clientes, né? Então, acho que uma primeira mensagem é essa, assim, não desistir no primeiro percalço que surgir, porque vão surgir percalços nesse processo, né? O que a gente tem visto, né, e também em algumas agendas recentes que a gente tem feito de evolução do processo de S&OP, né, o foco principal, né, e o que eu tenho escutado e tenho lido, inclusive, é as empresas falando que a tendência é de se colaborar sobre alavancas de resultado. Né? Então, quanto mais a tecnologia evolui, né? Mais assertiva essa tecnologia está sendo, seja em previsão estatística, seja em inteligência artificial, né? Então, a tendência das empresas é caminhar para se discutir aquilo que é exceção ou oportunidade. Né? Excelente. E a gente está numa jornada muito parecida com essa, né? Que é deixar cada vez mais a estatística fazer o trabalho dela, a inteligência artificial fazer o trabalho dela, e não estamos falando nada super avançado, né? O nosso negócio mais simples, essa lógica funciona, né? E usar o processo para se discutir aquilo que é alavanca de resultado ou oportunidade. Né? Ou desafio. Eu estou numa tendência diferente daquela que eu vim observando. Então, eu vou tratar essa exceção, eu vou tratar essa dificuldade. Eu não vou ficar colaborando o detalhe do detalhe do detalhe. Né? Existem categorias de produto que elas são muito previsíveis. Né? Então, isso é ponto-chave também, a gente conseguir identificar categorias onde a máquina faz o trabalho melhor que o ser humano. Né? Categorias que você não faz promoção, categorias que você está sempre comercializando de maneira regular e não promocionadas, seguramente a máquina vai fazer um trabalho melhor do que
do que a gente, né? Então, hoje, aonde a gente conseguiu chegar, né? A gente estabeleceu um processo bastante maduro do ponto de vista de gates, né, de steps, então uma fase de marketing, uma fase de colaboração comercial, uma fase de atuação de operações, finanças e um consenso executivo, que seria o suprassumo aí do processo, digamos assim. Mas o que a gente está tentando fazer agora é como tornar esse processo de maior qualidade. E tudo que a gente tem visto foque a sua atenção naquilo que é oportunidade, dificuldade ou exceção, né? Então, o caminho, a jornada que a gente está trilhando, digamos assim. Para poder chegar nesse ponto, Fernando, a gente tem que ter passado por uma fase de estabilização. Então, nós não conseguimos implantar um processo de previsão de demanda em 1 mês, 2 meses. Existe um amadurecimento, até para que a empresa se conheça, porque no início existe várias, entre aspas, verdades, vários pontos de vista de áreas diferentes, que à medida que o processo vai amadurecendo, isso vai convergindo. Mas tem uma pergunta aqui que o pessoal que está escutando a gente, ou até vendo a gente, eu acho que deve estar se fazendo, puta, bacana, show de bola, o cara tá falando na Tigre, a Tigre é daquelas propagandas fenomenais e tal. Cara, mas a minha empresa é pequena, a minha indústria é pequena, uma indústria média. Cara, não tem tempo nem para fazer meu planejamento financeiro. Os caras estão falando de planejamento de venda, estão falando de planejamento de previsão de demanda. É ou não é aplicável isso para uma empresa de porte menor, Fernando? Eu acho que deveria ser mais ainda aplicável. Esse é o ponto. Porque... conversando contigo no passado, né? Como é que você me falou a respeito do negócio da Easy, né? Você falou assim, olha, se você tem uma empresa que tem problema de vendas, de caixa ou de estoque, a gente é a solução, né? E há uma tendência de quanto menor você tá, né? O quanto menos escala você tem, mais você lida com esse tipo de desafio no negócio, né? Ou seja, uma dificuldade de fluxo de caixa, uma necessidade de capital de giro, que empresas maiores também possuem, mas ao mesmo tempo possuem muito mais flexibilidade para lidar com isso nos seus N estágios aí, né? Então, eu sempre penso comigo da seguinte forma, né? Que uma empresa grande... por mais que o processo dela seja desestruturado, de alguma forma ela vai lançar a mão dos seus N artifícios, né? E vai conseguir colocar a solução de alguma forma, ainda que da maneira errada, gastando mais dinheiro, ou gastando mais, enfim, né? Ou perdendo venda, enfim, mas vai achar uma solução para o problema, né? Eu acho que em negócios de menor escala, negócios que estão em sua fase inicial, ou negócios ainda não maduros, né? Ou negócios que eventualmente estejam passando por algum momento específico, né? Tem muitos segmentos pós-pandemia aqui que passaram, ou durante pós-pandemia, passando por momentos desafiadores, né? Parar e organizar esse processo é mais do que necessário, né? Porque no final, você acaba dentro desse trabalho e esse nada mais é do que, eu sempre brinco que o processo de go-to-market, e vejo o processo de S&OP dessa forma também, nada mais é do que fazer escolhas do que fazer e do que não fazer. Exato. Né? Então, você poder... Priorizar, né? E você poder fazer essas escolhas de maneira consciente, né? Através de um processo estruturado, é determinante, né? E não precisa ser complexo. Esse é o ponto. Exato. Pode ser easy. Pode ser easy, exato. Não precisa ser complexo. Né? Porque quando a gente analisa todo esse boom da tecnologia, de software, né? Você tem softwares que te ajudam a automatizar processos, software que te... esses softwares, eles tentam levar para os seus clientes uma automatização daquilo que é uma rotina. Então, quando a gente pensa num processo de S&OP, num processo de previsão de demanda, a gente está falando de trazer uma rotina. E essa rotina, à medida que ela vai sendo executada de maneira recorrente, ela vira um hábito. Promove discussões, conexões. Quando a gente olha uma empresa grande como a Tigre, por exemplo, eu imagino que ela deve ter diversos softwares que talvez não estão conectados e não se conversam,
que você precisa utilizar para poder gerar informações e aí você, né? Então, quando a gente traça uma empresa menor, e essa é a nossa proposta, é trazer esse método, trazer esse hábito de uma maneira mais simples. Então, como funciona isso numa empresa grande e como poderia ser numa empresa menor? Não, legal. Sem dúvida, né? Numa empresa grande, a gente lida o tempo todo com uma infinidade de ferramentas, né? Que passam entre elas por Excel, né? Naturalmente, né? Não que isso É a saída e a entrada. Exato, você acaba lidando bastante com o Excel, né? Mas é um desafio muito grande criar essa sinergia, tanto de informação, de colaboração, garantir que todas as informações estejam alinhadas e consistentes para tomada de decisão. Quando você usa dados externos, garantir que esses dados externos estão num formato palatável, adequado para você trabalhar dentro do teu processo interno, né? Estruturado, enfim. Então, a gente tem sempre um trabalho prévio para organizar esse processo de conectar as coisas, né? Mas quando a gente vai para um negócio de menor escala, né? Eu acho que esse desafio também existe, né? Mas ele talvez em escala menor, mas com uma quantidade menor de recursos para resolver o problema. Sim. Então, buscar ferramentas, buscar formas de tornar esse processo mais fácil, na minha visão, ele é determinante para assegurar a qualidade do processo. Né? Como que isso pode funcionar, né? Eu vejo N formas disso funcionar, né? Naturalmente, a forma mais óbvia é você conseguir ter uma visibilidade do que você tem de informação histórica de vendas e com base nisso você conseguir projetar o teu futuro, né? E para isso, se você tiver algum sistema de faturamento, ele é mais do que suficiente, né? Mas se você quiser dar um passo a mais, né, adicionar uma colaboração com a equipe comercial, tentar conectar isso com uma eventual estratégia de canal de venda que você tenha para capturar a informação do teu canal de venda, pode ser um outro passo importante, né? Para obter esses dados e conseguir ter previsibilidade. Então, de maneira geral, existem N possíveis caminhos. O único caminho que eu acho que a gente não tem como evitar é conseguir estruturar os dados numa plataforma que te permita olhar para aquilo com qualidade de discussão. Para você focar a discussão aonde? Na exceção, na oportunidade e na dificuldade. Né? Basicamente é isso que eu imagino aí. Então, quando a gente olha sobre essa perspectiva, né, de olhar para uma empresa pequena, uma empresa média, e você ter essa necessidade de conectar, trazer uma parte de colaboração, trazer uma parte de consenso, o que isso ajuda na comunicação entre as áreas? Como eu comentei no começo, né, a área o processo de S&OP, ele está normalmente na região de conflito entre todas as áreas, né? Porque você tem o marketing querendo lançar um produto rápido, você tem a área de finanças querendo consumir menos caixa, você tem a área de vendas querendo mais estoque, mais nível de serviço, né? E você tem a área de operações querendo a maior produtividade possível para reduzir o custo, né? Então, o processo de S&OP no final, ele vem para harmonizar essa discussão, né? Ele surge para garantir que as escolhas foram feitas olhando a realidade de cada uma das áreas, digamos assim. E ainda que essa área seja uma área que é de uma pessoa só, que faz tudo isso, ou que de 2, 3 pessoas, o processo ele garante a sinergia, né? Ou seja, ele garante que as escolhas foram feitas observando as realidades tanto de produção, de finanças, de marketing, de vendas, mas sempre com um objetivo único, que é crescer mais, fazer mais, vender mais, né? Então, os diversos espaços que a gente tem dentro desse processo, né? Seja o processo o passo de marketing, o passo de vendas, o passo de finanças, enfim, são passos que garantem que todo mundo é ouvido no processo, que garantem que todo mundo tem o seu espaço para falar assim, olha, eu tenho estas oportunidades, eu tenho esses desafios, eu tenho essas restrições, e o melhor cenário que existe para a empresa no final é esse. Desafios, né? Às vezes, quando a gente conversa com alguns clientes, alguns empresários, e fala sobre o tema, né? Veio uma pergunta que eu queria que você me ajudasse a responder.
Pô, então quer dizer que eu vou saber no detalhe o que eu vou vender amanhã se eu fizer um processo de previsão de demanda, eu vou ter uma informação detalhada do que vai acontecer no futuro, eu queria saber exatamente que código, que produto, que quantidade, para que mercado eu vou vender. A previsão de demanda vai me dar essa informação? Na medida em que você ganha maturidade, ela vai te dar mais qualidade nessa informação, né? Mas eu sempre digo que a gente tem que pesar o benefício do detalhe, né? Então, na empresa onde eu estou hoje, né, a gente sim tem a informação num nível de detalhe bastante importante pela necessidade que a gente tem, mas todo esse processo de discussão, ele fica num nível bastante agregado. Né? Por quê? Porque não é necessário saber se a gente vai vender a xícara vermelha ou a xícara verde. Né? Por que não é necessário? Né? Não é necessário porque, no final, você tem um processo produtivo que produz xícara. Né? Então, o desafio que você tem é, primeiro, saber quantas xícaras a gente vai vender. Né? E aí deixar normalmente a estatística fazer esse trabalho, de dizer assim, olha, eu vou fazer tantas de uma cor, tantas de outra, e porque provavelmente ela vai ser mais assertiva, né? Então, a gente tem sempre falado internamente que o processo ele tem que nos dar uma direção. Perfeito. Né? Uma direção que vai nos dizer se a gente vai crescer ou se a gente vai cair, se a gente vai vender mais de um produto ou de outro. A família. Né? Na família de xícaras, né? Para usar um exemplo aqui, continuar o exemplo, né? Mas não necessariamente ele precisa ser extremamente detalhado. Né? E por que não? Né? Porque não é possível, é muito difícil ter discussões de qualidade no nível do SKU, né? No nível do item e etc. A gente precisa discutir com a área de vendas a direção, a gente não precisa discutir o micro com a área de vendas, né? E o micro, existem outros processos dentro de casa para você gerenciar isso, né? Tanto o processo de monitoramento de estoques, quanto o processo de direcionamento da qualidade da venda da equipe, campanhas de venda que você faça eventualmente para direcionar para um lado ou para outro, né? É um pouco do cenário que a gente tem trabalhado e que a gente tem visto que é o cenário padrão das empresas aí, inclusive de maior porte. Até porque o erro é inerente ao processo. Exato. E quanto mais detalhe, maior o erro. Exato. Quanto mais detalhe, maior o erro. Né? Então, a gente tem que pesar, para concluir, assim, aonde o erro ele é tolerável, a partir de que nível o erro é tolerável. Exatamente. É um pouco disso. Né? Porque quando você vai buscar mais exatidão, mais precisão, você vai botar mais tempo e mais dinheiro buscando essa informação, que talvez quando você chegue em algo que você aceite, já ficou perecível. Sim. E a gente vive num universo hoje, quando ainda se fala de cadeias complexas, por exemplo, indústrias que têm bastante parte eletrônica, que, cara, tá tão dinâmico lá fora, né? Então, questão de frete, questão de disponibilidade de componentes eletrônicos, mas não parar para discutir, não parar para poder envolver as áreas numa visão de futuro, você perde muito mais do que fazer e ter um erro. Exato. Exato. A direção é mais importante. Sem dúvida nenhuma, a direção é mais importante. Né? E o outro ponto que você falou, que para mim é fato, assim, que é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, que esse processo ele é uma agenda normalmente negativa, né, no dia a dia. O que eu quero dizer com isso? Né? Normalmente, em muitas dessas agendas, você discute problema. Né? Então, tem que tomar um cuidado para não achar que é o processo que não funciona. Na verdade, o processo existe justamente para isso, para você debater os problemas. Claro que no final, o objetivo é você diminuir a quantidade de ruído que você tem, você evitar que esses ruídos e esses problemas ocorram, mas também não se deixar desestimular por um processo, que é o que você disse, que não é um tiro de 100 metros. Né? O processo de S&OP é uma maratona de 3, 4, 5 anos, né? Até que isso esteja estável e funcionando de uma forma consistente, digamos assim, né? Então, só, né, concluindo assim, quando eu falo uma agenda negativa, falo no sentido de que não deixar com que as discussões do processo, que normalmente às vezes são discussões duras e que precisam existir, deem a impressão de que é o processo que não funciona. Na verdade, ele está ali exatamente para isso.
né? Esses números estão todos errados. Exato, exato. Cara, aproveitando, cara, até porque pra galera que tá nos assistindo, quando a gente dá um exemplo prático, muitas vezes o pessoal se identifica com uma situação. Me conta de uma situação que você está participando de um processo, ou uma reunião de consenso, algo que você se deparou onde a percepção era falha no processo, quando na verdade eram outros quesitos ali que estavam atrapalhando um pouquinho a análise. Não precisa citar nomes, tá? Mas se quiser, a gente vai gostar. Não, de forma alguma. Não, assim, eu acho que isso é o dia a dia, né? Quando você pega o processo de S&OP como um todo, né? Você tem muitas variáveis que você lida, né? Você tem uma variável de uma campanha de vendas, você tem uma variável de uma situação climática numa determinada região que mudou a demanda de um produto e não foi capaz de capturar a necessidade ou a não necessidade daquele produto, né? Eu consigo, já que sempre falou, veio umas 10 na minha cabeça aqui, né? Conta uma para nós aí. Mas eu vou dar um exemplo bastante simples aqui, né? E esse não é nenhum exemplo real, é um exemplo mais que aconteceu muito similar, porque o outro caso é um pouco mais complexo de explicar, né? Mas a gente teve uma situação onde, de fato, uma mudança climática gerou uma demanda significativa de um produto, né? E o processo não foi capaz de capturar isso, né? Então, vou tentar trazer um exemplo aqui. Por exemplo, a gente tem um dos nossos produtos que é a venda de calha, né? Se você tem aumento, vou usar um outro exemplo, caixa d'água, né? Você tem escassez de chuva, Sim. Naturalmente você tem demanda por caixa d'água, né? Se o teu processo, em um determinado momento, não foi capaz de capturar que a demanda de água ia aumentar, necessariamente faltou caixa d'água dentro do nosso estoque, né? E a discussão que vem normalmente é assim, mas o processo de S&OP não foi capaz de capturar isso, né? E não necessariamente, porque às vezes uma mudança climática, né, acontece de uma hora para outra, acontece no tempo, acontece com um contexto onde você tem os teus concorrentes fazendo movimentos para capturar a demanda também, né? Então, o desafio para nós é quando uma situação dessa acontece, a gente entender que houve um problema, entender que esse problema precisa ser corrigido através do processo de S&OP, né, que é um ponto-chave, você garantir que está todo mundo coordenado em torno da solução, né? E, por fim, você retroalimentar, assim, então, qual foi o problema que não nos fez capturar essa situação, né? E aí, o que é o... Desculpa te concluir, mas o que é o ponto? A gente entender que o elemento disponibilidade de água precisava passar a participar do nosso processo de S&OP, né? Que era uma coisa que não faz parte, né, hoje. Esse caso é um caso hipotético, né? De fato, não ocorreu, né? A gente teve uma situação parecida com outro produto que eu precisaria mais tempo para explicar aqui, né? Um contexto. Um contexto. Mas a escassez de água no sul do Brasil é uma coisa que aconteceu, é uma realidade, né? Especificamente, a gente estava preparado para atender isso, mas você tem N outras coisas que acontecem que às vezes o teu processo não está pronto para capturar e você precisa arrumar o processo para que daqui para frente o erro não aconteça de volta, né? Já praticamente se encaminhando lá já pro nosso final, era justamente isso que eu queria abordar agora, a questão do aprendizado com o processo de previsão de demanda. Ele não é infalível, haverão situações, mas o fato de você ter um processo que você pode aprimorar, ele faz com que a gente não ou evite os mesmos problemas que já aconteceram. Por quê? Porque ele não está mais na cabeça de algumas pessoas, ele faz parte do processo. Como que funcionou a evolução, por exemplo? Você já está há quanto tempo na Tigre? 7 anos. Como é que está sendo essa evolução do processo de previsão de demanda? Aonde foram as coisas que você entende que vocês acertaram? O que vocês precisaram melhorar? E o que você olha para o futuro nesse processo? Bom, eu acho que a gente demorou muito para conectar áreas-chaves no processo, tá? Esse foi uma primeira grande mudança, assim, que a gente demorou para fazer
e a gente viu um salto nesse processo, né? Então, quando a gente grudou o time de marketing, o time de trade e insistiu para que esse time participasse do processo, isso mudou o processo de fato de patamar, né? Garantir o engajamento das áreas dentro do processo é uma coisa que a gente demorou um pouco para fazer. Era um processo muito de comercial e operações, né? E esse movimento ele foi bem relevante, né? O segundo movimento que para mim foi chave, é um pouco do que a gente está passando agora, né? Que foi a gente trabalhar a automação do processo. Foi a gente tirar a discussão em torno da planilha, em torno do número, né? E garantir que a gente tivesse nesse processo uma ferramenta para nos dar a mínima consistência na informação, né? Todo mundo olhar para a mesma coisa, né? E o terceiro ponto, que eu acho que é o momento que a gente vai passar agora, que é o momento de como é que a gente torna esse processo mais leve e não digo mais leve, mas mais fluido, né? Ou seja, como é que a gente garante que o foco ele está na discussão da oportunidade, na discussão dos problemas e das exceções, né? E a gente diminui a atenção naquelas coisas que o computador pode fazer para a gente, né? Que a máquina pode fazer para a gente, né? Então, essa é a jornada que a gente está passando, e eu acho que é um pouco do que eu imagino que as empresas precisam passar aí, né? Então, não dá para você fugir da fase de engajar as pessoas, não dá para você fugir da fase de você tornar esse processo mais robusto do ponto de vista de solução, e agora a gente está numa fase mais de tornar as discussões mais produtivas e mais focada nas alavancas de resultado, né? E eu diria que tem um passo importante, que é o passo de buscar informação de fora, né? Para concluir, assim, eu acho que buscar informações através das ferramentas que a gente tenha, seja a ferramenta de leitura de sellout dos nossos parceiros, seja a tomada de sellout feita pelos nossos vendedores junto com os nossos clientes, seja informações através de programas estruturados de canais que possam nos passar essa informação, que era uma coisa que a gente acabou não falando aqui, mas são ferramentas importantes para tornar esse processo mais robusto. Né? 7 anos. 7 anos. 7 anos. E tem bastante coisa para poder melhorar. Tem muita coisa para poder melhorar. Muita coisa. Sempre tem. Né? E sempre vai ter, porque é muito dinâmico. Que processo de S&OP iria prever uma pandemia? Sim. Né? A sorte é que existia um processo como esse para parar, olhar para os números e tomar as decisões, por mais difíceis que elas fossem. Né? Basicamente, é um pouco do que a gente passou aí nos últimos anos. Atualmente, como funciona esse processo de previsão de demanda dentro da Tigre? Você começa aqui na época do mês? Como que são as fases até chegar no momento de consenso? E quem participa do consenso? O consenso é um consenso de trás para responder a tua pergunta. De trás para frente, o consenso é um consenso executivo, então normalmente participam os diretores executivos desse processo, né? A gente, dependendo do momento, até o próprio presidente da empresa participa, né? Então a gente já teve várias reuniões de consenso em que o presidente participou, né? Quem organiza esse processo hoje, existe uma área chamada S&OP dentro da empresa, né? Então, uma área que coordena esse fluxo de ponta a ponta, né? Que é a Giovana, que é a pessoa que está comigo nesse processo, na jornada de estruturação desse processo, né? E dentro do Negócio Brasil, né? E participam desse processo inicialmente a área de marketing e trade, logo na sequência, na fase 2, né? No step 2, a área comercial, depois a área de operações e logística, e por fim a área financeira, até chegar no step executivo, né? Então Quanto tempo demora isso? Esse processo é um processo de 30 dias, né? O ciclo é de 30 dias. Isso, é um ciclo de 30 dias. A gente discute bastante se esse ciclo precisa ser de 30 dias, se ele pode ser 2 ciclos mais light, um ciclo mais robusto. Então, são discussões que a gente tem regularmente a respeito do nosso processo. Imagino que justamente em função de você deixar aquilo que é natural acontecer de maneira natural e que a estatística, a inteligência artificial te ajude a fazer isso de maneira o mais automatizada possível para separar a discussão daquilo que é oportunidade
Desafio. Desafio. Ou exceção. Exceção. Exato. Então, o foco é esse, né? Ou seja, nos ciclos mais curtos, a gente focar na oportunidade, no desafio e na exceção. E nos ciclos mais robustos, a gente tem uma visão um pouco mais ampla, olhando o mercado, olhando o share, né? Olhando informações aí que vão fazer correções de rota mais, ou captura de oportunidade que sejam mais densas nesse processo. Né? Só a título de curiosidade, né? Você comentou com a gente lá no início do nosso Papo Easy que você está tendo a oportunidade de participar desse processo de go-to-market, de previsão de demanda, não só no Brasil. Em outras unidades que a Tigre tem aí na América do Sul, acredito que na América do Norte também. Como que funciona esse processo nesses países? Tem alguma diferença? Tem alguma característica que você poderia compartilhar com a gente? Tudo varia em função do tamanho das operações que você tem, né? Então, especificamente, eu trabalhei um pouquinho com um projeto nosso na Colômbia, né? Ao longo de 2020, 2021, mas também com o Brasil, e tudo, a grande diferença que você tem é o porte dos processos, né? Então, vou dar o exemplo aqui da nossa operação da Colômbia. Ela é uma operação menor, né? Comparativamente à operação do Brasil. Lá eu não estava trabalhando S&OP, estava trabalhando desafios mais vinculados à parte de estratégia comercial e estratégia de canais de venda e distribuição. Mas no final o processo é o mesmo. Entendi. Né? No final, as discussões são exatamente com a mesma metodologia. Vamos olhar para o mercado primeiro, vamos entender o que esse cliente precisa e pensando em go-to-market, qual a proposta de valor que esse cliente precisa, vamos entender qual é o melhor modelo que a gente tem para atender esse cliente e vamos estabelecer os projetos que garantem a implementação dessa proposta de valor no tempo, que é o que a área de go-to-market faz. Né? O S&OP é a mesma coisa. Então, a gente continua tendo os mesmos steps, mas menos densos, às vezes com passos mais integrados, às vezes a decisão de marketing comercial acontece junta, às vezes marketing comercial e finanças acontecem todas juntas, né? Mas no final, a gente continua tendo o processo, apenas em escala menor. Né? E é a mesma coisa para negócios que são menos estruturados. Você tem um negócio que é um pouco menos maduro, você continua tendo o processo, você tem que ter ele funciona dessa forma, mas ele vai ser menos denso. Acaba um pouco isso que acontece. Fernando, o pessoal aqui da produção está dizendo que, por incrível que pareça, o tempo está se esgotando, cara. Que pena. Você acredita nisso? Faz parte, eu podia ficar muito falando rápido. a tarde toda aí. Inclusive, pessoal, o papo fluiu tão bem aqui, tão bacana entre a gente, que um tema que eu tinha me planejado a conversar, que era especificamente sobre programa de canais, nem deu tempo. Mas isso fica uma sugestão boa você convidar o Fábio Moro aí, que é o pai... Fábio Moro, Fabinho. Fabinho Moro, é o pai do programa de canais da Bematec aí. A gente fez muita coisa em conjunto, é um cara que pode falar bastante aí sobre essa integração entre comercial e canais aí, sem dúvida nenhuma. Certeza. Fabinho, ó, se você estiver assistindo aqui, que eu tenho certeza que você vai assistir, que você também é outro que mora no nosso coração, que tá nos acompanhando, ó, já vai o convite para você, cara, já vai fazer parte aí da jornada Easy do conhecimento. Fernando, obrigado. Cara, brigadão, cara, de estar com a gente aqui, de participar. Prazer. E galera, sucesso para Easy. Show. Galera, esse foi o nosso 4º episódio, estamos trazendo gente aqui só que manja pra caramba. Teremos aí mais episódios na sequência. Acompanhe nós nas nossas redes, estamos aí trabalhando intensamente para levar muita informação, muito conhecimento para que todo mundo possa planejar, se desenvolver nesse assunto que às vezes é um pouco difícil, porque existe vários termos, etc., mas a gente tenta levar isso de uma maneira mais simples, porque aqui o nosso papo é easy. Obrigadão, Fernando. Valeu, cara. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar, nos seguir nas redes sociais HK360 e Easy360. Todas as informações estão aqui embaixo, na descrição. Até o próximo vídeo.